desde já agradeço estar aqui connosco. E aquilo que eu gostaria de saber tem a ver com o impasse que nós estamos a viver agora. Israel já disse que aceitava o acordo agora proposto pelos Estados Unidos, mas o Hamas diz que é curto, que é pouco e que está a pensar, portanto, não é suficiente. Há margem para negociar? Acho que Hamas precisa aceitar este acordo. Também este acordo para nós é agridoce, porque é só para 10 reféns, não para todos os reféns, e nós precisamos que todos os reféns vão voltar para Israel. E também, para todo refém, nós precisamos libertar terroristas. E nós temos grande experiência com isso, e tem ameaça que estes terroristas vão assassinar mais israelitas, mais de este 10 reféns. Por exemplo, no passado, nós libertamos 1027 terroristas por refém, que o nome dele é Gilad Shalit. E nós sabemos hoje que muitos israelitas foram mortos por esta negociação. Por exemplo, eles mataram 6 israelitas, esta 1027, e também o líder de Hamas, Sinwar, também foi libertado. E ele fez este dia de 7 de outubro, neste acordo. Por isso, para nós, tem grandes dilemas sobre esta... Mas pode ser uma base para se iniciar conversações para chegar a um cessar-fogo? Isso é cessar-fogo, este acordo é para cessar-fogo de 60 dias, não permanente. Porque para o fim da guerra, nós precisamos ter os nossos objetivos. Um objetivo é os reféns, todos. E nós temos 58 reféns, incluindo reféns portugueses. E também nós precisamos que o Hamas vai desmilitarizar-se. Porque se nós não vamos ter o Hamas vai atacar Israel outra vez e outra vez. Estas são palavras dos terroristas do Hamas que eles querem fazer o dia de 7 de outubro outra vez e outra vez. Portanto, esses são os objetivos iniciais desde que Israel iniciou a ofensiva, já passaram 600 dias. Portanto, face à situação humanitária que nós vamos assistindo e com a impossibilidade de entrar essa ajuda humanitária, Israel não teme perder a simpatia até mesmo dos países aliados? Nós temos muita empatia sobre, especialmente, as pessoas pobres em Gaza, as pessoas sem ligações com Hamas em Gaza, e a situação dele é grave, mas nós sempre estamos a acompanhar a situação em Gaza e nós sabemos exatamente a quantidade de comida em Gaza, e por isso, na semana passada, nós permitimos a entrada de ajuda humanitária para Gaza, porque nós sabemos que tem ameaça para a situação difícil. E nos últimos dias, nós iniciamos, os americanos iniciaram a distribuição de comida direto para as pessoas de Gaza. Isso é muito importante. Muito importante que esta comida vai chegar para as pessoas mais pobres e mais vulneráveis de Gaza. Tem um grande sucesso. Os americanos, eles distribuíram mais de 2.000 refeições. Isso é só o início. No futuro, dias, uma semana... Mas não é isso que realmente vai fazer com que a situação ao nível humanitário seja
ultrapassada. Como é que Israel responde às críticas da comunidade internacional que acusam Israel de genocídio e de limpeza étnica? Acho que esta pergunta é vergonha. Vergonha. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que o Hamas iniciou esta guerra no dia 7 de outubro, quando o Hamas assassinou 1.200 israelitas, violaram mulheres e queimadas todas as famílias. E Hamas iniciou, e o Hamas pode terminar esta guerra se o Hamas vai libertar os reféns, incluindo reféns portugueses, e se o Hamas vai desmilitarizar-se. A guerra vai terminar hoje. E por isso, para falar sobre esta pergunta de genocídio, esta vergonha, que eu ouço esta palavra aqui, porque a guerra pode terminar hoje. Falou nos reféns portugueses que estão nas mãos do Hamas. Quantos são? Nós não falamos exatamente porque as reféns têm situação legal diferente, mas há reféns com ligações portuguesas. Mas não tem o número de quantos Eu são? Eu não quero falar sobre o número. E Israel, o que é que tenciona fazer à faixa de Gaza? O primeiro-ministro já disse algumas vezes que quer tomar posse daquele território. O que é que poderá vir a acontecer com a faixa de Gaza? Faixa de Gaza, com 2 milhões de habitantes, precisa ser o terra para os palestinianos. Com o governo palestiniano, nós não queremos controlar a faixa de Gaza e nós não queremos trabalhar na área de esgoto ou educação ou saúde de habitantes, das pessoas de Gaza. Por isso, no futuro, vai ser em Gaza um governo palestiniano que quer viver em paz lado a lado com Israel. Isto é o futuro da faixa de Gaza. Portanto, a questão dos dois Estados que as Nações Unidas defendem à semelhança de muitos outros países. Isso não é questão, esta não é questão de Nações Unidas. Esta também sempre foi a posição do Estado de Israel. Nós não queremos controlar milhões dos palestinianos. Mas o problema é que quando eles têm possibilidade para liberdade, eles não trabalham para o povo palestiniano, para a educação, ou para a economia, ou para a saúde. Imediatamente eles trabalham para destruir o Estado de Israel. Nós precisamos que os palestinianos vai ser o povo que quer viver em paz lado a lado com Israel. Qual é a expectativa para o grande encontro que vai haver agora em junho em Nova Iorque, portanto promovido pelas Nações Unidas, em que de facto vai estar em foco essa questão dos dois Estados, que será essencial para se chegar a um acordo e à pacificação da região? Qual é a expectativa de Israel? Nós temos acordo de Oslo, e com o acordo de Oslo, os palestinianos e os israelitas precisam negociar diretamente, mas eles sempre não querem negociar. Isto é o grande problema da situação. E realmente, ainda há relativamente pouco tempo, foi uma questão de horas, o presidente francês, que a França também é um país aliado e amigo de Israel, que disse que era preciso endurecer a posição da União Europeia face a Israel. Portanto, há esta questão de, a nível da comunidade internacional, se perceber que se está num impasse e que, se calhar, Israel está a utilizar uma força desproporcional na faixa de Gaza. E é isso que eu pergunto também. Israel não tem receio de ficar isolado na sua posição? Muitas perguntas. Eu vou tentar responder. Sobre a situação em Gaza, o governo israelita não tem escolha. Não tem. Isso não é decisão do Estado de Israel. Isso é decisão do Hamas. O Hamas iniciou
no dia 17 de outubro, e Hamas pode terminar esta guerra hoje. Nós não vamos permitir o exército dos terroristas ao lado de nossa fronteira. Por isso, nós não temos escolha, nós precisamos agir para estes objetivos. E se outros países não amam este é problema para eles, não para nós, porque nós não temos escolha. E acho que também esta é vergonha, que na nossa situação o mundo ocidental precisa apoiar Israel. Mas o certo é que Israel está a ficar mais isolado. Antes desse ataque do Hamas, recordo-me que estava em marcha um acordo entre Israel e vários países árabes na região, que depois recuaram quando começou a ofensiva israelita na faixa de Gaza. E é isso que eu pergunto, não há receio desse isolamento? Nós não temos escolha. Não temos. Não tem alternativa. Isso é que nós precisamos fazer. E esta é vergonha que o mundo ocidental, depois do dia 7 de outubro, não apoiou 100% o Estado de Israel. Há esse sentimento? Sim. Isso é, para os israelitas, essa é uma grande surpresa. Grande surpresa para os israelitas. Os israelitas pensaram que depois de 7 de outubro o mundo vai apoiar Israel totalmente e não vai apoiar os terroristas. Para nós, isso é totalmente estranho que há pessoas no mundo ocidental que apoiam os terroristas. Por exemplo, a comunidade LGBT, que apoia, o parte deles apoia os palestinianos do Hamas. E nós sabemos o que aconteceu com esta comunidade em Gaza. Não é esta comunidade, porque para Hamas, esta comunidade precisa, eles precisam assassinar toda esta comunidade. E para esta comunidade, para apoiar os terroristas do Hamas, isso é totalmente estranho. Está a mostrar ou a manifestar essa estranheza. Eu perguntava-lhe também relativamente ao governo português. Pensa que Portugal tem estado ao lado de Israel? Isto é assunto que eu falo com o governo direto, com quadros fechados. É um assunto que não é para ser público. Sim. Já foi, entretanto, recebido pelo Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, que, entretanto, sei que o Sr. Embaixador foi chamado pelo Governo na sequência daqueles disparos em Jenin, quando uma delegação diplomata estava de visita em Jenin. Sim, também nós falamos com o Governo numa maneira de... Eu, com o governo, se o governo português quer falar sobre isso, eles podem. Eu não quero falar sobre o que exatamente nós falamos no quadro, mas quero falar que sobre este evento, esta área ao lado da área de guerra ativa. E nós, nas Forças Armadas de Israel, nós temos como acordo com esta delegação onde eles precisam ir. Mas eles, eu tenho aqui a imagem desta área e na linha amarela, isto é a via da delegação. Mas eles não andam nesta linha e vão para outra área, nesta linha de cor azul, 450 metros fora da rota área combinada. E por isso, os soldados que foram lá, para eles, isto foi uma grande surpresa, que há
grupo de pessoas que eles não sabem e ninguém dizem sobre os soldados, com os soldados que esta delegação vai chegar. Para eles, esta foi uma grande surpresa. Por isso, eles tiraram no ar, não para a delegação, não foi ameaça nenhuma para as pessoas da delegação e também nós podemos ver no vídeo que eles não foi numa situação de pânica, sim? Pânico. Por isso, isso é o que aconteceu nesta área. E Israel ficou surpreendido com a reação dos diferentes países, nomeadamente até da União Europeia? Isso não é questão de surpresa ou não surpresa, isso é questão do que aconteceu na área. Os diplomatas não vão na rua que foi coordenado com as Forças Armadas. Por isso foi uma grande surpresa para os soldados lá. Eles não sabem porque há muitas pessoas que andaram para eles. Isso, eles pensaram que isso é ameaça. Uhum. E também agora perguntava-lhe, ainda em relação ao governo português, se sente que de facto tem havido o apoio, porque manifestou a sua desilusão face à reação da comunidade internacional, que pensava, principalmente no Ocidente, que poderiam apoiar mais Israel. Não sei se Israel, e na oportunidade que teve de falar com o ministro português, se fez saber essa questão de Portugal poder ser mais ativo no apoio a Israel. Isso é assunto para mim, para discutir direito com o governo. Ok. E, entretanto, aquilo que eu gostava de saber é se, sobre esse incidente, se já há conclusões do inquérito das Forças de Defesa israelitas, porque disseram que iriam fazer um inquérito interno. Nós fizemos inquérito interno no mesmo dia. E a conclusão é exatamente o que eu falei, que eu diz que para os soldados foi uma grande surpresa, porque esta é a área que a delegação não coordenar a entrada. Uhum. Em relação então a esta próxima reunião, que deve ser um marco importante, agora em meados de junho, em Nova Iorque, para tentar ver se consegue chegar à pacificação da região. Não tem ligação desta conferência e a situação real na terreno. Não há. Não há sintonia. Sim, isso é a conferência franco-saudita, mas não tem ligação com a situação em Gaza. Em Gaza a situação pode mudar totalmente, porque agora nós temos outra maneira para a distribuição de ajuda. Isto é uma grande ameaça para o Hamas. Hamas não pode roubar esta ajuda humanitária outra vez e por isso Hamas vai ser mais fraco. Nós vimos que as pessoas de Gaza nos últimos dias roubaram o armazém do Hamas. Significa que, primeiro, há comida em Gaza, mas no armazém de Hamas. Segundo, as pessoas de Gaza não têm medo do Hamas como no passado. E Hamas é ditadura. Portugueses sabem ditadura. O mais importante para a ditadura é que o povo tem medo da ditadura. E nós podemos ver nos últimos dias que as pessoas que o povo de Gaza não tem medo como no passado. Por isso, talvez a guerra não vai terminar. E por isso, Hamas quer ter acordo. Porque agora Hamas é mais fraco do que uma semana antes. Mas o Hamas hoje já disse que não era suficiente, portanto há essas reticências e, pelos vistos, querem negociar este acordo que está agora em cima da mesa. Sim, tem também problemas entre Hamas, os líderes de Hamas que estão no Catar e os líderes de Hamas que estão na faixa de Gaza.
tem problemas entre eles e eles sabem também que nós somos honestas, que nós queremos destruir o Hamas. E eles precisam pensar sobre o que eles vão fazer com este acordo. Essa é a decisão deles. Portanto, não vai haver novidades proximamente? Ou poderá haver alguma novidade relativamente a uma posição de Israel para os próximos dias? Novidade? Se nos próximos dias poderá haver alguma coisa ao nível de alguma decisão de Israel relativamente à situação em Gaza? Nós precisamos agir, nós mudamos a situação todos os dias. Desde 3 dias antes, nós mudamos a situação quando os americanos distribuíram a ajuda humanitária direito para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis de Gaza. Nós temos empatia especialmente para eles e nós somos felizes quando a ajuda chega direito para eles. Mas aquilo que nós pretendíamos também saber é se de facto está este acordo em cima da mesa. Ainda não há luz verde contra este acordo. Já houve um outro anterior que acabou por ser violado por parte de Israel. Era por três fases. Nós não violamos nenhum acordo. Não se passou para a segunda fase depois? Não, mas antes do acordo, nós falamos que nós não vamos continuar para a segunda fase e de acordo com o acordo, nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos continuar para a segunda fase e todos os americanos, o presidente americano Trump e Witkoff, eles todos sabem que esta é a situação com o acordo. Acho que isso é parágrafo 14. A segunda fase depende se o Hamas vai fazer algumas coisas que eles não fizeram, e por isso nós terminamos este acordo. Com o acordo, nós terminamos o acordo. Sim, cessar fogo. Nós não violáramos o acordo. Sim, terminaram. Sim. Ok. Está mais pacificada a relação com o secretário-geral das Nações Unidas? Isso é pergunta para a nossa embaixador em Nações Unidas. Eu sou embaixador para Portugal, não para as Nações Unidas. Mas é o representante de Israel? Sim, mas sobre este assunto não é para mim. Se o secretário-geral das Nações Unidas quisesse visitar a faixa de Gaza e Israel, as portas iriam estar abertas para entrar em Israel, como ele já tentou ir? Isso é também pergunta para o nosso embaixador nas Nações Unidas. Senhor Embaixador, agradeço imenso então a entrevista que deu à Renascença. Fico com pena de não ter os tais números relativamente aos reféns portugueses, porque de facto se calhar têm dupla nacionalidade e daí a dificuldade em sabermos quantos são. Suponho que será isso. Dos reféns que o Hamas tem. E pronto, e gostava de ter um sinal de esperança e de expectativa relativamente à conferência de junho, porque de facto acabo por perceber que poderá não ser nenhum passo significativo. A esperança é que em breve nós vamos destruir o Hamas e a ditadura de Hamas vai destruir e o povo de Gaza vai ter liberdade para viver lado a lado com Israel, com tudo, com educação, com saúde, com boa economia. Isso é a nossa esperança e esta vai acontecer. Não sei em breve, mas isto vai acontecer. E como é que nós ficamos a saber que o Hamas ficou destruído? É que eles, conforme Israel já disse, eles estão na faixa de Gaza, têm os túneis debaixo dos civis, das casas de civis.
Como é que se consegue destruir o Hamas? Nós vamos lá para todas as casas de Gaza para destruir o Hamas. E no fim, não vai ser Hamas em Gaza, e vai ser o governo que quer viver com paz com Israel. Isto é futuro. Não há outra escolha. E há uma possibilidade, imagino que os dirigentes do Hamas se rendiam. E um grupo de terroristas se rendia. Sim. Israel poderia acabar com a ofensiva em Gaza? Com certeza, isso é o fim. Quando eles vão... eles têm possibilidade para sair. Nós queremos que eles vão sair sem problema de Gaza, e este é o fim da guerra. Como foi também no passado no Líbano. Os terroristas palestinianos fomos no Líbano, nós lutamos no Líbano no ano 1982, e os terroristas saíram do Líbano para a Tunísia, e esta foi o fim da guerra no Líbano. Portanto, é preciso os terroristas, o Hamas, sair de Gaza. Sim. E que garantia é que eles podem dar de que efetivamente saíram de Gaza para Israel terminar a ofensiva? Outra vez, por favor. Que garantia é que o Hamas tem de dar para dizer que já deixaram Gaza para Israel terminar a ofensiva? Este é o terminar de guerra. Nós não queremos lutar quando o Hamas vai sair. Este é o fim da guerra. E nós não queremos controlar 2.000 pessoas de Gaza. Eles vão controlar a vida dele 2 milhões de pessoas de Gaza. Eles vão controlar a faixa de Gaza. Este é o futuro. Nós não queremos controlar esta área. Mas se o Hamas se render, como é que Israel acredita na palavra do Hamas e para a ofensiva? Não, eles precisam... Que condições são necessárias? Eles precisamos dar todas as armas deles. Isto não é sonho. Por exemplo, agora, no Líbano, isso é que exatamente aconteceu. Agora, no Líbano, a ditadura iraniana e Hezbollah no Líbano terminou. Agora, o exército do Líbano trabalha para destruir as armas do Hezbollah. Isso não é sonho. Isto aconteceu este dia no Líbano. Este é o fim da organização terrorista Hezbollah no Líbano, e nós queremos o mesmo na faixa de Gaza. E esse pode ser um repto ou um desafio lançado ao Hamas. Entreguem as armas, rendam-se, para acabarmos com a ofensiva. Não há outra escolha. Esta é a guerra. Nós vamos fazer esta guerra até nós vamos terminar a ditadura de Hamas na faixa de Gaza.